para dar início a esse treinamento abençoado? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui numa empresa sólida, uma empresa que busca agradar o Senhor com todos os seus produtos, uma empresa que não esconde o cristianismo e também não negocia o cristianismo com outros tipos de roupa que vai denegrir a imagem do Senhor. Pelo contrário, nós buscamos, Senhor, fazer com que todos venham carregar uma mensagem única e pontual. Senhor, uma empresa que está disposta a nos dar treinamento de forma gratuita, treinamentos que poderiam ser cobrados de formas caras, porque são pessoas que estão aqui que têm um know-how muito grande, mas de forma gratuita. Nós, como representantes, estamos aprendendo cada dia mais como desenvolver o nosso trabalho e o nosso ministério. Eu convido ao Senhor para que o Senhor possa nos dar estabilidade aqui na internet, e também eu oro para que o Senhor revista a vida da Tabata com sabedoria, com graça. Deus guarda a vida do Ilan, das meninas, e que a Tabata seja revestida de autoridade. Traga na mente dela, Senhor, tudo que é necessário para que ela possa fazer uma apresentação e um treinamento muito abençoado. E cada um dos revendedores que estão aqui possam absorver isso, mas também que possam praticar todo o ensinamento. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha ser glorificado em cada uma das palavras. Eu, desde já, agradeço ao Senhor pela vida da Tabata e peço ao Senhor que bênção sem medida possa estar sobre a vida da tua filha, porque de forma voluntária ela está semeando nas nossas vidas e nós cremos que será um treinamento muito. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vou passar só para vocês. É muito importante que vocês tenham, por gentileza, o microfone de vocês desligado, para não atrapalhar a apresentação da Tabata. E nós vamos deixar para vocês 10 minutinhos, quando chegar ali por volta de 16h30, 20 mais ou menos, para vocês terem as perguntas junto à Tabata. Vocês podem fazer as perguntas no chat, ou depois do treinamento, a Tabata vai dar uma oportunidade para vocês levantam a mãozinha, e aí a Tabata esclarece. Lembrando que o nosso treinamento tem aí 55 minutos de duração, tá bom? Então, se você está aqui e seu amigo da rede não está, vá lá e convida, porque isso é muito pontual. Tabata, então, avisos dados, minha amiga, que você seja revestida de autoridade, fica à vontade. Para mim, você é uma referência. Eu sempre trago pessoas aqui muito pontuais ao presente de Deus, porque eu sei que são pessoas que poderiam cobrar um absurdo de caro, de tanto conhecimento, né? Ainda mais você sendo coach também. Então, fala aqui um pouco para o pessoal quem você é, né? De qual que é o seu know-how, qual que é o seu currículo, e deixa Deus te usar bem usadinho, tá bom, minha amiga? Amém! Amiga, eu já consigo aqui compartilhar a tela? Tá liberado? Consegue. Maravilha! Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Deixa eu ver se vai chegar a tela certinho aí. Me confirmem, por favor, a janela que vocês estão visualizando. Deixa eu ver. Certinho, amiga. Experiência do cliente. Peraí. Tem uma que está maior aqui. Melhor a visualização. Só um minutinho, amiga. Prontinho. Já aparece aí para vocês ou não? Me confirma, por favor. Não, amiga, não apareceu ainda não. Está carregando. Aqui para mim já deu ok. Para nós ainda não apareceu não, Tabata. Peraí. Aqui para mim já está como compartilhado.
Deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. Aqui, para mim, já aparece, inclusive, para interromper o compartilhamento. Vocês não conseguem ver? Não. Aquela primeira vez que você tinha compartilhado com a tela toda do Canva, estava dando para ver. Aqui está falando que não é possível compartilhar. O que você está compartilhando é outro, tem que, acho que é porque eu tirei, daí tem que ser organizador para compartilhar. Será? Você está compartilhando com outro, a aba está diferente, né? Peraí. Eu estou com Tabata Prime. Está liberado? Ela falou. Agora Pronto, pode. tá. Agora tá. Obrigada, Lulu. Maravilha, ótimo. Vamos lá. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de algo que é indispensável nos dias de hoje. Quando a gente fala sobre vendas, quando nós falamos sobre experiência do cliente, tudo o que nós fazemos atualmente está relacionado a vendas, está relacionado a uma experiência que nós, como clientes e também como vendedores, como representantes de uma empresa, nós vivenciamos todos os dias. E qual é o grande segredo para que a gente possa encantar o nosso cliente? É que isso seja feito desde o primeiro contato. Então, aqui, eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência, quero falar um pouco sobre quem eu sou. A Maciele já iniciou aí falando sobre um pouco das minhas experiências, mas eu posso dizer que as minhas experiências, elas me fizeram ser quem eu sou hoje, mas eu não posso dispensar pessoas que caminharam comigo. E aqui eu quero, inclusive, exaltar a série que esteve comigo aí ao longo da caminhada, acompanhou muitas das coisas, e hoje posso dizer que esse conhecimento hoje eu posso utilizar para a honra e glória do Senhor, para poder abençoar pessoas e para poder cumprir o meu propósito. Há 2 anos eu moro aqui em Brasília, também por uma direção de Deus para que estivéssemos aqui, e hoje eu também consigo aqui de forma excelente, dando o meu melhor, contribuir não só com a vida das pessoas, não só mudar a vida de pessoas, mudar a vida de empresários, como também, por consequência, mudar a história das empresas através de todo o conhecimento que eu tive, de toda a jornada que eu trilhei. Então, para mim, é um motivo de grande alegria poder dizer que hoje eu já contribuí com várias dessas empresas, também vai passar a fazer parte aí dessa gama de empresas que eu já pude aí abençoar, que é a Presente de Deus. Bom, eu quero aqui trazer uma reflexão para você. Imagine que você, como cliente, você entra hoje numa lanchonete, vamos colocar aqui o McDonald's, para poder comprar um hambúrguer. E para isso você espera menos de 5 minutos. Você fica em um bom lugar no restaurante. Esse restaurante ele tem ar refrigerado, a comida é deliciosa. E além disso, te premiaram com um sorvete de cortesia. No outro dia, você vai em uma outra lanchonete e aí você precisa aguardar cerca de 30 minutos para poder receber sua comida. O restaurante está lotado e você precisa comer em pé. E em certo momento, o ar-condicionado também para de funcionar. Quando você para pensar dessas duas ocasiões, dessas duas experiências, ao comparar essas duas situações, qual dos dois restaurantes forneceu a melhor experiência para você? Qual deles, se você precisasse, você iria indicar para um amigo?
Parou para pensar? Pronto. Você já entendeu a importância de oferecer o melhor serviço para o seu cliente. E quando a gente fala de experiência, o que é importante? Saber como melhorar a experiência do cliente é um dos segredos essenciais para o sucesso de uma empresa. É verdade. Além dos bons preços, além da qualidade, dos produtos, dos serviços, porque vocês aqui na Presente de Deus, vocês não só vendem produtos, mas vocês oferecem serviços. Vocês trabalham de forma online, utilizam ferramentas virtuais, e essa experiência, ela é a soma de todo esse contato que você tem com o cliente, desde o primeiro contato que ele tem com a marca. Então, além de bons preços, de qualidade, dos seus produtos e dos seus serviços, a experiência que é vivida por esse consumidor em todas as etapas desse processo de compra vai determinar a imagem que ele vai ter da Presente de Deus, que ele vai ter dessa marca que está sendo construída por vocês, que todos os dias estão aí entrando em contato com essas pessoas, estão oferecendo produtos, estão oferecendo serviços. Então, desde esse primeiro contato com a marca até essa fidelização, ou seja, essa repetição de compra, a indicação desse cliente da própria marca, o que faz com que, inclusive, a empresa ela economize em campanhas de marketing, por exemplo. A partir do momento em que você traz essa fidelização, você consegue essa fidelização do seu cliente, transformando o seu cliente em embaixador da sua marca, ou seja, o próprio cliente, ele vai defender a sua marca, ele vai indicar a marca para várias outras pessoas, além de utilizar, ele vai experimentar o tecido, aquele desenho, a experiência que ele tem, porque o diferencial também é a mensagem que cada uma dessas peças, elas vão carregar, e que traz para esse cliente, quando ele toma a decisão de compra, um significado. Já parou para pensar por que essa pessoa ela compra essa peça? Qual é o objetivo? O objetivo também é se vestir bem, é ter uma peça confortável, de qualidade, que não desgaste, que ele possa usar várias vezes, em várias ocasiões, que essa peça ela seja moderna, ela seja versátil, ela tenha utilidade, usabilidade. Além disso, ele vai também ter o desejo de transmitir uma mensagem, ou seja, ele carrega essa mensagem com ele. E aí, a partir disso, mostra que ele defende não só um ideal, não só aquilo que ele acredita, os seus valores, diz muito, a camisa, a mensagem, ela vai dizer muito sobre os valores que essa pessoa carrega. Para poder pensar na importância. Então, quando você pensa nisso, você não vai vender uma peça de qualquer forma, como se você estivesse vendendo uma peça qualquer, de qualquer outra marca, porque existe um diferencial na presença no presente de Deus, que, na verdade, vai fazer com que essa pessoa se torne uma defensora, uma embaixadora da sua marca. A gente atualmente vive em uma sociedade que ela é altamente conectada. Tudo que nós fazemos hoje envolve a tecnologia. E essa conectividade que nós compartilhamos todos os dias faz também com que a gente compartilhe boa parte da nossa rotina na internet. Então, em meio a todo esse cenário, nós estamos aqui falando sobre a experiência do cliente. E essa experiência do cliente, ela é referência para esse mundo contemporâneo. Por quê? Alguns anos atrás, não sei a idade de cada um de vocês, eu estava avaliando aqui com a Marciele, sem querer falar a nossa idade aqui, mas também não é um problema para a gente. Somos amigas há 25 anos e não fomos amigas a partir da infância, já fica uma dica aí. Então, há alguns anos, o cliente, quando ele era mal atendido, ele contava essa experiência negativa para 5, para 6 amigos. Hoje, isso pode alcançar milhares de pessoas nas redes sociais, e isso pode se tornar uma crise sem precedentes para a marca. Por isso, nós precisamos nos preocupar cada vez mais com a visibilidade da nossa marca, a credibilidade da empresa. Por isso que nós estamos aqui falando sobre a experiência do cliente. Ela não é uma tendência, ela é um fator crucial para a competitividade da empresa no mercado. E se ela for negligenciada, infelizmente, ela pode ser o principal motivo para que uma marca ela seja esquecida.
Basta você olhar marcas que antigamente tinham aí um sucesso absurdo e que hoje não existem mais. Por quê? Algo aconteceu, não quiseram se atualizar. Eu me lembrei agora, por exemplo, da Kodak. Não se atualizou, teve a oportunidade, não se atualizou, não existe mais. Não se fala mais da marca. Então, a prova social, que é o que nós chamamos aí, esse comportamento do cliente, do consumidor, essa prova social, esse depoimento dele, a opinião dele, passou a ser amplamente utilizada na internet, em virtude dos benefícios que nós conseguimos alcançar com essa visibilidade positiva que o cliente ele traz para a gente. Então, na realidade hoje da empresa, da Presente de Deus, é de extrema importância nós coletarmos opiniões dos nossos clientes e essas opiniões sendo positivas, compartilhar, divulgar nas redes sociais, porque existe uma tendência e é um comportamento que é nato, é próprio do ser humano de repetir comportamentos, ou seja, e o marketing, inclusive, ele usa muito isso, na mudança das estações, a moda usa muito isso, e vocês precisam entender sobre o que a moda está dizendo, cores, tendências, modelos, porque isso tem a ver com um estudo que é feito do comportamento do consumidor, mas também essas tendências, elas vão ser divulgadas nas redes sociais para incentivar as pessoas a também comprarem. Aquilo vai fazendo sentido. Quanto mais eu vejo aquilo sendo repetido, mais vai fazendo sentido e mais eu vou repetir. Por exemplo, um meme nas redes sociais, a forma de postar alguma coisa nas redes sociais, vai colocando e vai trazendo esse comportamento para as pessoas, e várias pessoas vão repetindo os mesmos posts, falando as mesmas coisas. Por exemplo, um modelo de post na rede social que muita gente viu por aí. Antigamente, se essa fulana, e põe uma foto antiga, se essa fulana não tivesse passado por isso, essa cicrana aqui não teria existido, ou não seria quem ela é hoje. Então, é uma tendência que viralizou e que vai acontecendo aí nas redes sociais. Então, da mesma forma, o comportamento do consumidor, quando a gente fala da experiência do cliente, ela é muito mais do que uma tendência. E qual é o nome que nós damos para isso? Existe um comportamento que é nosso, que acontece dentro ali da nossa mentalidade, que se chamam gatilhos, ou seja, aquilo que é despertado dentro de nós e que nos faz tomar algum tipo de ação. E quando a gente fala da experiência do cliente, de compartilhar opiniões, o gatilho mental da prova social, e aí eu recomendo que vocês também estudem sobre todos os outros gatilhos, a gente pode, de repente, trazer também alguma coisa relacionada sobre essa questão dos gatilhos, que existem vários gatilhos para as vendas, por exemplo. Então, aqui, de forma específica, a gente vai trazer o gatilho mental da prova social, que ele tem a ver com os depoimentos. E a gente chama isso de efeito manada, ou seja, a partir do momento em que eu vejo muitas pessoas falando muito bem de uma marca, muito bem de um produto, muito bem de um serviço, aquilo vai despertar a minha curiosidade para que eu também desperte ali, às vezes eu não estava nem precisando daquilo, mas faz sentido para mim. Olha, eu vou comprar, olha, eu vou experimentar. E qual é o resultado que isso traz para a empresa? Para o negócio. Se o negócio ele não entregar a mensagem com o máximo de evidência, e essas evidências é que vão sustentar essa prova social, não é só o cliente dar o depoimento. Vocês precisam sustentar com evidências esses depoimentos. Ou seja, está falando que é bom, mas chega lá na frente, eu sou mal atendida, vai cair por terra. Vai cair por terra. Porque quanto mais eu indico, quando a gente compra algo que é indicado por alguém, a gente meio que tem uma corresponsabilidade. Se eu indico um produto, um serviço, eu vou ter aqui uma corresponsabilidade. A Marciele, ela falou aqui, não, a Tabata, eu conheço ela, é o trabalho dela, ela trabalhou em algumas empresas. Então, é uma corresponsabilidade. Ela está aqui me apresentando, confiando no meu trabalho, e eu preciso evidenciar isso para vocês. Então, quando outras pessoas, sejam clientes, consumidores, experts, eles vão falar de uma entrega de um produto, um valor oferecido, tanto que os influencers, o trabalho, né, a profissão do influencer é fazer isso, é falar bem de um produto, falar bem de uma marca, falar da experiência que ele teve
usando aquele produto daquela marca. Ou seja, é muito bom a gente falar da gente mesmo, mas é suspeito falar de você mesmo. Por isso, é mais fácil o outro falar da sua marca. Então, esse gatilho mental da prova social acontece que nós ativamos esse efeito manada, ou seja, lá no nosso cérebro, a gente vai pensar o seguinte: se tem mais pessoas comprando, é porque deve ser bom. E qual que é a melhor forma de nós utilizarmos esse gatilho mental? Depoimento de clientes satisfeitos. Mas você, como é que eu consigo, Tabata, depoimento da satisfação do cliente? Às vezes o cliente nem me responde. Através de perguntas, é você saber e aprender a fazer a pergunta certa. Não é só o cliente elogiar o seu trabalho, isso não é prova social. Quantos cursos a gente já pagou, quantos investimentos a gente já fez? Eu já investi em vários cursos, mas eu já investi em cursos que foram altos, um valor muito alto, um investimento muito alto, que eu comprei por causa de um depoimento, por causa de um resultado que eu vi na internet. Vídeos que são colocados de pessoas contando os resultados que elas tiveram, e a gente começa a se identificar com isso. E o vídeo, existem várias formas de você coletar o depoimento, mas é comprovado que o vídeo ele tem uma assertividade garantida maior no que se refere a mudar o comportamento de uma pessoa para comprar. E essas pesquisas, elas apontam que as empresas são bem avaliadas no quesito experiência do cliente. Essas empresas que são muito bem avaliadas conseguem um faturamento 44% melhor quando comparado com seus concorrentes. Ou seja, a empresa ela aumenta o seu faturamento, economiza esforços com investimento em campanha publicitária, em marketing, em tráfego pago, e passa a ter resultados de forma orgânica. Ou seja, se eu tive uma experiência boa, eu vou compartilhar, mas se eu tive uma experiência de atendimento ruim, a pesquisa também afirma que mais de 50% não voltam a fazer negócio. Observem bem esses números. E também teve uma outra pesquisa que constatou que 61% dos clientes, eles querem ser bem atendidos, e ser bem atendido para eles é mais importante que a qualidade do produto, do serviço ou do preço cobrado. A gente acha que as pessoas, a maior objeção que a gente precisa quebrar é de preço. Não é de preço. A pessoa, ela compra você primeiro, antes de comprar o seu produto ou o seu serviço. Ou seja, tem a objeção de que está caro. Todos os dias você vai levantar com essa objeção. Está caro. O seu objetivo é conseguir o sim. O não, e as pessoas dizem isso. A gente já acorda com o não. Mas o que é que você vai fazer para obter o sim? Então, existem várias literaturas que falam, inclusive, sobre essa questão de vendas. Eu estou aqui com um livro, daqui a pouco eu mostro ele para vocês, mas que é um livro que eu comecei a ler, que ele fala exatamente sobre isso, que é a Bíblia de Vendas. Ele é um livro, assim, que ele tem mudado a minha forma de enxergar, de fazer a abordagem, porque vendas também muda com o comportamento do consumidor. Se o comportamento do consumidor, ele muda todos os dias, eu preciso estudar sobre vendas todos os dias. Então, eu tenho uma objeção, está caro. Ou seja, uma das formas da gente quebrar essa objeção do caro é fazer um bom atendimento. Porque o preço não é o fator principal numa relação de venda. Se a pessoa quer comprar de você, ela vai dar um jeito. 86% das pessoas estão dispostas a pagar por uma experiência melhor. Por que que você, como consumidor, compra um tênis, uma bolsa, um carro, escolhe uma casa em determinado local? O que que você avalia? Além do preço, claro que o preço é importante, a gente não pode descartar o preço, mas é a experiência que você vai ter. Ou seja, se você converter contatos, sabe essa lista de contatos que você tem aí? O objetivo é converter essas pessoas em clientes e saber como melhorar a experiência dele com a sua empresa. Então, nesse caso, o que a gente precisa entender? Que cada um dos clientes, eles têm um comportamento diferente. Eu não vou vender para Maria da mesma forma que eu vou vender para Joana, porque se eu entendo de vendas e de pessoas antes de entender de vendas, eu vou saber que a minha abordagem, ela vai ser diferente para cada uma das pessoas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. E o primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo do Pablo.
Você precisa entender a sua persona, que é o seu cliente. O Pablo, ele tem 29 anos, mora sozinho, é um empresário em diversos segmentos. Quando tem tempo, ele viaja com a noiva. Observem também a postura, observem a imagem, porque tudo isso, essa análise, vai te permitir entender qual é o tipo de pessoa, tipo de consumidor, o que essa pessoa ela vai comprar, o que você vai vender para ela, e até a forma de abordá-la. Na Presente de Deus, ele não costuma perguntar preço, ele está sempre com pressa e questiona muito. Como é que você fala com o Pablo? Através do Google, então, anúncios, e também através de tráfego pago, ou seja, a informação precisa vir até ele, e ele escolhe se ele quer ou não consumir aquela informação. O segundo perfil é a Gabriela. A Gabriela tem 20 anos, ela mora com os pais, ela é estudante de moda e design, a vida dela é muito agitada e adora festa com os amigos. Na Presente de Deus, seus pais já são clientes e ela adora ser atendida pela pastora Maciele, pois ama os seus posts criativos e ela quer mudar o conceito de vestir jovens cristãos. Tudo isso de forma criativa. Formas de falar com ela pelo WhatsApp e pelo Instagram. Percebam que o comportamento e até a forma, as redes sociais que essas pessoas consomem também são diferentes. Por isso, você precisa estar em todas as plataformas. O próximo é a Dona Graça. Ela tem 73 anos, é aposentada e viúva, mora sozinha e adora cuidar das suas plantas. Será que tem jeito de vender alguma coisa da Presente de Dona Graça? Bom, na Presente de Deus, ela planeja tudo com antecedência, ela compra tudo que é sugerido sem questionar. Ela pode comprar presentes, pode não ser usuária, mas ela pode ser uma consumidora. Ela não gosta de mudanças no estilo, então ela prefere comprar para dar de presente, porque ela gosta da roupa, ela gosta de dar presente para o filho, para o neto, enfim. Formas de falar com ela, pelo WhatsApp e pela ligação telefônica. Sim, a ligação telefônica também é muito útil, desde que você conheça bem o seu lead. O Leandro, 42 anos, advogado e adora quebra-cabeça e natação. Tem um casamento estável, uma filha muito bem comportada. Todos os finais de semana sai com a família para almoçar fora. Na Presente de Deus, ele é metódico e sempre pede recibo. Olha a importância de você ter um recibo. E se o cliente pedir um recibo, você é formalizado, você tem o CNPJ, como é que você vai emitir esse recibo? E se uma empresa pedir uma quantidade maior para algum tipo de evento? Você está preparado para atender esse cliente? Quais são as formas de falar com o Leandro? WhatsApp, portais de notícias através da sua esposa, que segue a Presente de Deus no Instagram. Então, nesse caso, a gente tem aqui vários perfis de clientes. E isso eu preciso montar, eu preciso fornecer uma experiência diferente para cada um deles. E o que é essa experiência do cliente que a gente está falando aqui? É um conjunto de sensações, de percepções, de vivências que esse consumidor vai ter da marca durante as etapas do processo de compras. Então, esse processo, ele não inicia só no contato que você tem com ele. É a soma de tudo aquilo que ele vai viver com a sua empresa desde o momento em que ele descobre a empresa, até a conclusão da compra, chegando no pós-venda. Ele é muito importante para a fidelização. E se a empresa não permanecer em contato com esse cliente, ela vai perder em algum momento esse cliente. Mesmo que os produtos e serviços sejam excelentes, numa próxima demanda ele vai priorizar a concorrência, porque eu preciso lembrar dessa marca. Mas se o cliente ele teve uma experiência ímpar desde o primeiro contato com a sua marca, mesmo durante a aquisição, ainda que a concorrência ela se esforce para poder criar diferenciais competitivos, ele não vai trocar o seu produto ou o seu serviço. E sabe qual que é a chave disso? O seu atendimento. A forma como você fala, se você entende a necessidade dele, a dor desse cliente, leva à solução que ele precisa. Se a gente for comparar, ele tem uma dor e você tem um remédio. Mas qual é o remédio que você vai prescrever para ele? Então, vender produto é diferente de vender serviço. Porque no serviço a gente não tem algo tangível, no produto sim. Então, é nesse aspecto que a gente tem essa diferença desses conceitos de atendimento ao cliente e experiência do cliente. O atendimento ao cliente, como o próprio nome diz, ele é uma etapa da venda.
É uma etapa de atendimento durante o processo de compra, e quando ele entra em contato com a nossa marca e vice-versa, é aquele diálogo que ele vai ter ali. Agora, a experiência do cliente ela é mais ampla. Ela vai envolver todas essas etapas que nós citamos da jornada do consumidor, desde o momento em que ele vai encontrar um conteúdo ali, um post no Google, no Instagram, por isso essa constância nos posts, na divulgação, nas redes sociais, ele vai engajar com a sua marca. O que é esse engajamento, Tabata? Ele vai salvar uma foto, ele vai compartilhar um post, ele vai deixar um comentário, ele vai fazer uma pergunta, ele vai no site, vai navegar, ele vai entrar em contato para finalizar uma compra, e até momentos posteriores. Ele vai fazer algum tipo de pergunta, mesmo que ele já tenha comprado. Um suporte pós-compra, por exemplo, um suporte pós-venda. Tudo isso vai contar muito nessa experiência dele. Então, mais do que nunca, essa experiência ela é um diferencial para qualquer marca que quer se destacar no seu nicho, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes e elas não se contentam apenas com um bom atendimento. É mais do que isso. É importante você ter em mente que qualquer contato do consumidor com a sua empresa, ela vai gerar uma reação, que vai ser positiva ou vai ser negativa, e nem sempre ele vai dizer isso. É claro que isso vai depender aí de vários fatores. Muitas vezes estão além da alçada da marca, mas é por isso que é necessário você apostar todas as suas fichas e oferecer sempre uma experiência que ela é incrível, que ela é inesquecível. E isso vai precisar de um esforço conjunto de todos os setores da empresa. Não é só quem está vendendo, é o marketing, é o financeiro, é o pós-venda, todos os setores da empresa, principalmente, e também de uma estratégia que vai ser sólida, ou seja, todos vocês falarem a mesma linguagem, todos vocês oferecerem da mesma forma, terem uma mesma estratégia. Por isso que nós estamos aqui reunidos, que é pensada de forma específica para o público que você quer atingir. E lembrando que também não é para qualquer pessoa que você vende. Tem um tipo específico de pessoa. De repente é uma região, de repente é um público que tem uma idade específica. Já parou para pensar e analisar, você tem esses dados, esses números? Qual é o produto da Presente de Deus que você mais vende? Qual que é aquele que as pessoas perguntam mais? Isso é importante. E quando a gente fala dessa experiência para aplicar essas estratégias que melhoram a experiência do cliente, uma boa dica é você ter em mente esses 3 pilares principais, que é o esforço, o emocional e o sucesso. Então, quando a gente fala da experiência do cliente, esse esforço que a gente se refere não é o esforço que a empresa vai fazer para atingir uma meta. A gente está falando aqui sobre a importância de diminuir o esforço do cliente durante todo esse processo de compra e esse relacionamento, essa interação com a marca. Então, a gente pode incluir aqui, por exemplo, um atendimento rápido, um atendimento que é efetivo, o uso de uma linguagem que é clara e acessível. Não é simplesmente falar, tá aqui o link de venda, tá aqui o link de compra. Faça perguntas, crie um diálogo, um relacionamento. Quanto mais agradável for essa experiência, melhor vai ser, mais fácil vai ser a sua venda. O segundo pilar é o emocional, que é muito importante em qualquer interação, porque ele fala do desenvolvimento de um vínculo emocional entre o cliente e a empresa. Quando a gente coloca o cliente sempre na frente, a gente faz com que ele se sinta ouvido, com que ele se sinta respeitado, e a gente começa a entregar uma experiência que é feita para ele, que é uma experiência essencial para tornar ele um cliente fiel. E mais do que isso, como nós falamos anteriormente, ele vai ser um embaixador, um advogado da sua marca e alguém que vai indicar essa experiência para outras pessoas. Quantos de vocês aqui já não compraram online e nessa compra online vocês foram lá e avaliaram os comentários, os depoimentos, ou até mesmo consultaram o site Reclame Aqui? O terceiro pilar é o sucesso. E o sucesso é o pilar da experiência que está voltado a fazer de tudo para que ele tenha os objetivos atingidos durante essa interação com a marca. E isso vai envolver esse processo do início ao fim, quando ele decide buscar a marca, até ele encontrar o que ele deseja e ficar satisfeito com o atendimento que foi entregue para ele.
Então, esse aspecto é bastante importante. Ele marca, de fato, essa jornada do cliente para qualquer tipo de cliente, para qualquer consumidor, e ele pode ser usado para medir se essa experiência ela foi positiva ou ela foi negativa. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Qual é o seu porquê? Por que que você decidiu estar aqui na presença de Deus? Por que que você optou por trabalhar com essa marca? Qual é o seu porquê? Por que que você levanta da sua cama todos os dias? Para fazer o quê? A presença de Deus é só mais uma atividade que você faz ou é a atividade que você escolheu e que pode mudar o seu futuro? Ou que faz parte do seu propósito? É importante você pensar sobre isso. E eu quero também trazer uma pergunta para você. A primeira impressão é a que fica? Será? O primeiro contato, ele é decisivo. Porque em pouquíssimos segundos a pessoa é julgada. Nós julgamos as pessoas em poucos segundos. Quando nós abrimos a câmera aqui, vocês olharam para mim. Nós já nos julgamos, vocês já me julgaram. Isso é natural, não é que seja algo negativo, mas a gente já faz uma observação. Então, o sorriso, as palavras, a forma como você se veste, se apresenta para o cliente, quando você está fazendo uma venda presencial, a sua aparência, tudo isso é necessário. E essa primeira impressão, sabe quanto tempo que é necessário para que as pessoas elas criem essa primeira impressão? Cerca de 4 a 8 segundos. Esse é o tempo necessário para que esse esforço que o cliente ele vai ter ali, de se conectar com você, de conhecer você, ele vai ter esse tempo aí para poder fazer um primeiro julgamento, uma primeira impressão. E posteriormente, aqui ele vai aí, à medida que você vai se relacionando com ele, esses julgamentos prévios, eles podem ir sendo desfeitos, caso eles tenham sido negativos. Então, essa primeira impressão, ela acontece de forma instantânea em qualquer ação, um tom de voz, a hora que ele vê como você está vestido, a abordagem, um texto que você manda no WhatsApp, a abordagem, um esbarrão, um tropeço, tudo isso pode gerar um efeito negativo. Então, aqui eu trouxe para vocês. Se vocês chegarem num consultório e um médico tatuado com uma camiseta chamar você, a primeira impressão é, será que ele é um médico? Porque nós estamos acostumados, lá no nosso sistema ali, está registrado para a gente, que o que é um médico? Ele está de jaleco, ele está de roupa branca, é um padrão. Então, esse primeiro contato é decisivo. Em poucos segundos, a gente já começa, de fato, a julgar as pessoas. Nesse sentido, essa primeira impressão, como eu disse aqui para vocês, ela é rápida. E apesar de ser rápida, essa primeira impressão sobre o outro, ela vai sofrer influência do nosso próprio comportamento, que a gente está carregando naquele momento. E ela está baseada em critérios sociais, culturais, na expectativa do que você vai falar, de como você vai agir, de como você vai se comportar. E isso acontece em função de tudo aquilo que nós vivemos até aquele momento. É como uma entrevista de emprego. Você vai ali fazer uma entrevista de emprego, podem ocorrer várias surpresas, mas, de fato, aqueles 4 primeiros segundos ali, eles são cruciais, eles são importantes para a pessoa formar uma opinião sobre você. E das características mais julgadas numa interação, num atendimento, é o sorriso, que vai causar a reação mais positiva e imediata. Quando alguém chega sorrindo para você, isso automaticamente vai gerar empatia. Então, a primeira impressão, ela se fica, e a opinião da pessoa sobre você pode virar de ponta cabeça se você não estiver preparado ali para causar uma boa primeira impressão. Claro que ela pode ser revertida, mas para isso a gente precisa reencontrar esse cliente, a gente precisa passar mais tempo, tem que conversar mais com ele, tem que ter mais tempo de convívio ali para quebrar uma primeira impressão que seja negativa. Então, Tabata, como é que eu uso essa experiência do cliente ao meu favor? Nós falamos aqui sobre os perfis. Primeiro, eu preciso conhecer a cultura da empresa. Todos vocês precisam estar focados. Quais são as necessidades desse cliente? Quais são os desejos desse cliente? Como é que essa pessoa ela se comporta? Onde ela está? Onde ela mora? Qual é o perfil de compra desse cliente? Ele precisa de uma experiência que ela é positiva, tanto no online
quanto no offline. Então, a satisfação do cliente, ela precisa estar em primeiro lugar. Entender quem é o seu cliente, e aí a gente vai gerar uma experiência que nós chamamos de experiência UAU, que envolve aqueles 3 pilares que nós falamos, entrega esses 3 pilares e também faz com que você entenda qual é o canal favorito de atendimento desse cliente. É pelo WhatsApp? Nós trouxemos aqui as personas. Eu vou ligar, eu vou escrever um texto, eu vou no Instagram. E também a gente precisa considerar o que o neuromarketing ele fala. Eu vou analisar a fala, onde esse cliente mora, que são os que a gente chama de relatórios psicográficos, a postura dele no momento de compra, o perfil comportamental desse cliente, como ele age, como ele ouve, o perfil dele de compra também. Então, como é que eu conquisto aqueles perfis, aqueles modelos, aqueles leads lá que eu trouxe para vocês? O Pablo, nós chamamos dentro da análise de perfil comportamental que ele é um dominante, um executor. Então, para aquele perfil, você vai apresentar soluções de forma direta. Você vai focar em soluções e mostrar de forma objetiva o produto ou o serviço. Então, é firmeza na postura, é um tom de voz que ele é mais firme e não contradizer. Porque esse tipo de perfil, se você contrariá-lo, pode ser que você perca aquele cliente naquele momento. A Gabriela, como é que eu conquisto a Gabriela? Ela já é mais emocional e menos racional. Então, ela vai prezar ali por uma boa relação. Ela vai gostar de conversa, de um café, de um encontro, de um bate-papo, para depois, entendeu? Durante esse bate-papo, você vai falando dos produtos, dos serviços. Então, o foco dela é mais informalidade e mais descontração. E a dona Graça, ela é o perfil estável, ela é um perfil mais planejador. Então, você precisa gerar mais confiança e precisa estar confiante nas perguntas que ela fizer, você precisa responder de forma precisa e de forma confiante. É o tipo de cliente que ele compra com base no depoimento. Então, em cases de sucesso, e ela se planeja para comprar. Então, aquele cliente que ele toma a decisão nos 45 do segundo tempo, ele não vai comprar de primeira, ele vai analisar, ele vai conversar com o esposo, com a filha, ele vai olhar várias vezes o site, ele vai voltar e vai te fazer várias perguntas. E aí, você precisa ter paciência, porque ele vai comprar, mas se ele fideliza, ele vai ter você vai ter esse cliente para sempre. Então, não apresse a compra desse tipo de cliente. E o próximo e último perfil é o Leandro, que é o analista, e ele é baseado, ele compra baseado em números e dados. Então, você precisa ter dados concretos para poder apresentar para essa pessoa. Achismos não tem validade, não tem vez com essa pessoa. Ah, eu acho que vai sair uma coleção, eu acho que a gente tem... Não, é certeza, a certeza. Busca conhecimento sobre a presente de Deus, o que ela oferece, a organização. Ele gosta desses detalhes e também gosta que você responda todas as dúvidas dele de forma rápida. Bom, vamos lá. Agora é hora da gente praticar. Conhecemos o que é importante na experiência do cliente. Então, para que isso seja de fato apresentado, você precisa trazer, a gente fala muito de atendimento humanizado. E o que é isso? É você atender de forma empática, exclusiva, considerando cada um desses perfis, para que você seja inesquecível na cabeça desse cliente, para que a marca seja inesquecível. E para isso, para criar laços, você precisa cuidar da sua comunicação verbal, um bom português, uma boa abordagem. Para isso, a gente tem, inclusive, a inteligência artificial que pode te ajudar. Textos, scripts. Você tem um script de venda? Você tem um script para cada tipo de abordagem, de resposta? Como você quebra as objeções? Você tem um script de como quebrar as objeções? E organize. Por quê? Cada cliente ele tem um código. É como se você fosse uma chave e cada cliente fosse um cadeado. E você tem esse molho de chaves que vai abrir aí o cadeado de cada cliente. Quando você consegue abrir esse cadeado, você tem o sim do seu cliente. Atender da melhor forma, ou seja, é um atendimento que é rápido, que é eficiente, que é multiplataforma, e é um atendimento que ele vai gerar ali aquela experiência atentando-se para mudança de comportamento. A hora ele vai ser atendido pelo WhatsApp, não, ele vai preferir uma ligação telefônica, e ele também, às vezes, vai preferir ir no site e comprar sozinho com o seu link.
Então, o autoatendimento também é uma tendência. Pode acontecer desse cliente falar assim, não, pode deixar que eu vou lá e compro sozinho, eu mesmo escolho o tamanho, e ele assume a responsabilidade por essa compra. E é muito importante também que você cuide da jornada desse cliente, descobrir qual a melhor forma de interação que ele tem com a sua empresa e aprender cada vez mais com esse comportamento, o que leva essa pessoa a decidir comprar, ou seja, desde o momento em que ele conhece a sua marca, que ele tem a decisão de comprar, ele vai lá e faz o check-in, ele de fato compra, ele faz, né, ele experimenta a blusa, ele experimenta a peça, e vem o pós-venda, a satisfação desse cliente. Muitas pessoas vão dar um depoimento que é um depoimento voluntário, mas para a grande maioria você vai pedir esse depoimento. Tem gente que vai falar, grava um vídeo. Não gosto de gravar vídeo, não quero gravar vídeo, mas através de perguntas você vai ter isso desse cliente, depois você pede autorização para saber se você pode divulgar essa opinião dele. O pós-venda, como nós falamos aqui, que é lembrar do cliente, estreitar esse relacionamento para elevar o nível de confiança desse cliente e continuar mantendo, não é só lembrar do aniversário dele, não, é mais do que isso, é ter esse contato, é fazer com que a sua marca esteja constantemente na cabeça, na mente do seu consumidor e no coração dele também, para quê? Para você ir para o bolso desse cliente, ele de fato fazer ali a compra. E mais do que importante, né, gente? Capacitar o time, que é o que nós estamos fazendo aqui. Se o perfil do cliente ele muda todos os dias, o perfil do vendedor precisa mudar todos os dias. Então, todo mundo que tem contato com o cliente, todas as áreas, todas as partes da empresa que tem contato com o cliente, precisam fazer e trabalhar para que essa experiência ela seja a melhor possível em qualquer situação. E cuidar também o quê? Do cliente interno, que são vocês. Cuidar da satisfação. Você gosta do que você faz? Qual é o tipo de cliente que você gosta mais de atender? Como que é a sua relação com o seu supervisor, com o seu superior? Isso tudo vai impactar no atendimento ao cliente. Por que uma boa experiência do funcionário é a base de uma boa experiência do cliente? Hoje as empresas elas se preocupam com a capacitação do funcionário. Os funcionários que são engajados, eles vão contribuir para o sucesso da empresa. E a gente precisa entender que é colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu poderia falar, o meu pai é vendedor, um excelente vendedor, e a minha mãe é professora. E são duas profissões que eu falava, jamais eu vou ser professora, jamais eu vou ser vendedora. Olha eu aqui, mudando completamente o meu comportamento. Não só aprendi como estou ensinando sobre vendas, não só aprendi como estou agora dando aula, sendo professora. Então, é possível. Quando a gente fala de competências, de habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Tanto as hard skills, que nós falamos que são as competências técnicas, aquele que você adquire através de curso, de diploma, de livro, e as soft skills, que são as comportamentais. Então, as habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Não existe mais a desculpa, ou a síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, não tem jeito. Existe uma forma de mudar. E você precisa conhecer e encontrar qual é o melhor caminho para que você faça aquilo que você ama e para que você ame aquilo que você faça. E aqui eu quero finalizar deixando uma fórmula da motivação para você, que é a fórmula, e ela é infalível, gente. É uma fórmula que se chama TBC. Acredito aqui que pelas imagens vocês podem entender aqui do que se trata. Na verdade, o que é o TBC? Tirar o bumbum da cadeira. Levanta e faz. Levanta e vai. Levanta e se capacita. Levanta e dá o seu melhor todos os dias. Porque, com certeza, isso vai trazer para você e, consequentemente, para a empresa, um resultado significativo. Se você tem um bom resultado, a empresa vai ter um bom resultado. Se a empresa tem um bom resultado, isso vai reverberar nos seus resultados também. Quero agradecer a oportunidade e incentivar vocês. Estamos falando aqui de vendas, então eu quero já praticar, pedir para que você pratique aí o TBC e já deixe aí também o seu depoimento. E dizendo, porque para mim isso é muito importante, o que você achou, se fez diferença para você, se foi significativo, se você aprendeu alguma coisa com tudo isso que nós compartilhamos aqui.
Muito obrigada. Deixo aqui agora a palavra com a Marciele. Uau! Meu Deus, que top, Tabata! Meu Deus, aprendi muita coisa. Jesus amado, que bênção, louvado seja Deus sobre a sua vida, minha amiga. Foi muito bom mesmo. Nossa, eu estou aqui impressionada. Cada dia mais você fica mais excelente. Parabéns, minha amiga. Amo sua vida. Queridos, vamos lá, vamos fazer pergunta para a Tabata? Quem quiser fazer pergunta, pode colocar no chat, ou se quiser, pode levantar a mãozinha e a gente vai falando aí com vocês, para vocês abrirem o microfone e fazer pergunta para a Tabata. Nós temos aí 5 minutos para a gente poder tirar algumas dúvidas. Alguém tem alguma pergunta para fazer, por gentileza? Pode abrir o microfone e fazer. Se não tem dúvida, é porque aprendeu tudo e já está pronto para praticar, né? É sério, gente? Ninguém tem dúvida, não? Se surgir qualquer outra dúvida, fico à disposição também. Podem mandar, podem perguntar depois. Isso, gente. Vocês podem seguir a Tabata no Instagram, ela já deixou o QR Code para vocês também. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer. O Sérgio falou que não está abrindo o microfone, não sei se precisa de liberar. Ô, Lu, você olha para mim se pode liberar o microfone? Falaram aqui que está fechado. Então, vamos fazer o seguinte, já que o microfone vou liberar tá aqui, só um pouquinho. Ah, beleza. Obrigado, Lu. Oi, tá liberado. Prontinho, gente. Está liberado. Pode fazer a pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em se tratando de atendimento, né? Como se comportar em um atendimento via WhatsApp e não parecer para esse lead, né, invasiva, principalmente quando ele já expressa, até pede desculpa pela demora das respostas. Certo, então você quer, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, você quer abordar esse cliente, seria numa primeira abordagem? Não, seria uma segunda abordagem, né? Eu tive já um contato com esse lead e ele não me retorna mais as mensagens. Tá, então você vai usar um texto sempre focando nessa questão emocional e fazendo perguntas. Todas as abordagens, você sempre vai deixar uma pergunta para o cliente, para o seu lead. Então, ele não te responde. Uma das abordagens, você pode esperar para ele, escrever para ele e falar assim, olá, tudo bem, fulano? Da última vez que nós entramos em contato, eu fiquei aqui na expectativa para saber o que você achou do link que eu te mandei ou do produto que eu te apresentei. Você tem alguma dúvida relacionada a isso? Então, você faz uma pergunta. Sempre deixe uma pergunta para essa pessoa. Você vai perguntar se ela teve alguma dúvida, ou você vai perguntar, me diz aqui, esse produto que eu te apresentei, ele atende a sua necessidade? E você também pode usar a primeira abordagem. Esse cliente, ele te perguntou, você tem informação? Olha, eu queria uma roupa para minha filha. Essa roupa que eu te apresentei, ela vai atender a necessidade da sua filha? Nós temos aqui outras peças. Você quer que eu te apresente outros modelos? E uma abordagem também que eu já vi muitas pessoas fazendo, que é uma abordagem mais informal. Para isso, você precisa conhecer o seu cliente. Lembra do perfil que nós falamos? Então, você poderia falar assim, eu já vi pessoas fazendo, oiê, tudo bem? Fiquei aqui no vácuo, estou te esperando. Eu posso rapidinho fazer uma ligação para você? Então, aí você muda o tipo de canal de atendimento. Ok? Olha, muito obrigada. Por nada. Oi, Tabata, só um comentário aqui a respeito de... Você falou que a impressão é aquela que vai, né, atrair a pessoa. Sim. Olha só, quando eu comecei, eu saí nas casas de algumas pessoas e oferecendo os produtos, mas em foto. Aí elas me perguntaram assim, mas você já usa? E eu não tinha ainda, não deu tempo de comprar. Aí eu falei, não tem tempo, então, quer dizer, então quando... Aí o que foi que ela me falou? Quando você comprar, você volta aqui para mim ver. Então, aí depois que ela comprou. Então, isso é muito interessante, gostei muito dessa parte aí, porque me chamou a atenção, porque aconteceu comigo. Exatamente. Porque o cliente, ele precisa, é o tipo de cliente que precisa ter validação.
Como é que você vai vender algo que você não acredita? A Marciele, por exemplo, ela veste, a gente vê a Marciele nos posts, nos vídeos, vestida. Os filhos dela, o esposo, estão vestidos. Ela posta foto da família e marca, faz, né, o post representando a marca. Então, isso tudo é uma validação de que o cliente, ele precisa, e a grande maioria dos clientes, ele vai fazer isso. Olha, como é que você está vendendo uma coisa que você não acredita? Você não usa porque você não acredita, porque você não confia. Então, ele vai pedir essa validação. É exatamente o que a Elaine está colocando aqui. É ser vitrine. Nós somos vitrines ambulantes. Isso mesmo. E depois disso eu comecei a postar foto, né? Eu posto foto da minha família. Põe até no grupo, na minha rede, né? No Caos Solírio. Postando fotos minhas vestindo para incentivar eles também a comprar e vestir. Isso é muito importante. Muito bom. Parabéns pelo seu empenho aí. Muito maravilhoso. Aprendi muito. Obrigada. E trazendo mais um exemplo, é como um nutricionista, por exemplo. Eu já vi pessoas questionando uma nutricionista que estava acima do peso. Como é que você vai me ajudar a emagrecer se você não tem esse resultado? Uma pessoa que é consultora de moda, ela não se veste bem. Você chega num salão de beleza e a cabeleireira está toda descabelada. Uma maquiadora um esteticista que não cuida da pele. Então, isso é a autoridade, isso é a validação que o cliente ele precisa para comprar de você. Olá. Posso Olá. falar? Claro, Elenita. Boa tarde, Graça e Paz. Quero dizer que eu amei o treinamento. Eu acho que esse é um diferencial da Presente de Deus, porque é interessante para a empresa que ela cresça, mas ela só vai crescer se nós crescermos também, né? Então, eu valido muito essa preocupação da empresa, esse empenho. E aí a minha pergunta eu tinha esquecido até, porque demorou para eu chegar, mas me lembrei. O que significa essa sigla que você falou na sua última fala? A TBC? Isso. TBC é tirar o bumbum da cadeira. Literalmente. Literalmente, ou seja, levanta e vai, levanta e faz. Porque desculpas, todos nós vamos apresentar. Ah, não, hoje eu não vou vender. Ah, não, que preguiça desse cliente. Ah, não, porque eu não estou conseguindo vender. Por que tem gente que tem resultado dentro da empresa? Se uma pessoa, então vai atrás, o que essa pessoa está fazendo? Faz as práticas, vai fazer o network. Vai atrás das melhores práticas, o que funciona? Muda a abordagem, vai testando. Faça para você e por você, com os seus resultados. Então, o TBC é isso, tirar o bumbum da cadeira, levantar e ir. Ok, era essa a minha pergunta. Enquanto a gente estava aqui no treinamento, eu vendi em Minas Gerais, eu sou de São Paulo. Parabéns. Uau. E vendi aqui para o irmão que falou que me antecedeu, estava falando de quanto que é bom nós nos apresentarmos igual a... Quem está aí? Está escrito Canaã. Marciele. Marciele, está com a camiseta. Eu e meu esposo, a gente vai... Eu não gosto muito disso, mas depois de ter entrado na Presente de Deus, a gente vai combinandinho para a igreja. Ah, que legal. E as pessoas prestam atenção. Às vezes nem é com camiseta, mas domingo passado, por exemplo, nós somos pastores e a gente foi combinando a cor da camisa. E aí, chama atenção. O próximo domingo, o domingo anterior, a gente foi com camiseta da Presente de Deus. Uhum. Não era da mesma cor, mas tinha... E aí o pessoal... chama atenção. Chama atenção. Então, é uma boa dica, porque, assim, eu não consigo falar com todo mundo da igreja. Uhum. Mas quando a gente vai com camisetas diferentes, os dois usando, as pessoas começam a prestar atenção e vêm perguntar.
E aí ele foi com uma específica lá, que eu não me lembro agora, e aí o pessoal veio perguntar onde que ele tinha comprado, que gostou da camiseta e tal. Já está vendendo sem abrir a boca. Sim. Já está vendendo. Mas isso também é treinamento, né? Exatamente. Eu tenho... Quando eu acordo de manhã, que eu vejo... Eu escuto a voz da Gláucia. Oi, gente! E aí, é isso aí, é treinamento. Deus abençoe. Filha, amém. Por nada. Mais alguém? Ó, já que ninguém falou mais uma vez, eu quero agradecer cada um de vocês que fizeram a pergunta. Que bom, Tabata, que você pôde esclarecer. Realmente é muito importante, né, tirar essas dúvidas aqui. E, Tabata, mais uma vez, minha amiga, muito obrigada. Foi excelente, mas foi maravilhoso a aula. Foi muito oportuna para aquilo que a gente está vivendo, porque agora nós já estamos entrando, né? Já na semana, já entrando Outubro Rosa, entrando aí Semana do Dia das Crianças, Dia dos Professores, e a gente precisa saber como abordar esse povo, como acessar essas pessoas. E eu não sei se eu te falei, mas aqui na empresa nós temos uma ferramenta de marketing digital que ela dispara todas as nossas t-shirts com propagandas muito acessíveis, com todo o padrão do CTA, para os clientes verem o produto e já terem uma ação. Ou a gente manda o catálogo para ele, ou a gente faz algumas perguntas. Qual você gostou mais? Então, é a forma que a gente tem de captar esse cliente e fazer as vendas. Eu lembro que até hoje, no rodar a ferramenta, uma primeira vez que eu rodei a ferramenta, logo quando eu entrei, eu vendi 37 camisas em 3 dias de contato com o cliente. Aí você para pensar, 37 camisas, nesse mês eu tirei quase R$2.500, só de lucro. Então, assim, você vê assim como que vale a pena você estar numa empresa que te dá ferramentas de forma gratuita para você trabalhar. Então, não tem como rodar a ferramenta e não ter venda. E essa ação que exige de nós, um posicionamento, a gente tem que fazer. Então, muito obrigada, agregou muitíssimo. Eu quero te agradecer. Agradecer a vocês que estavam aqui conosco. Louvado seja Deus, porque vocês entenderam que investir o tempo de qualidade em treinamento vai ser resultado que vocês vão fazer. Então, agora, ó, é colocar mesmo em ação, tirar o bumbum da cadeira e, ó, fazer muitas vendas. Tá, então, muito obrigada. Eu quero aqui finalizar, agradecer. Lulu, obrigada, viu, Luzinete? Eu quero só, Márcia, deixar aqui a indicação dos livros que eu falei. Esse aqui, ó. Sim, coloca assim pra gente. E não tá aparecendo. Não tá, não. Sabe o que você pode fazer? Você pode mandar para mim, eu jogo lá no grupo. Eu vou tirar foto. É a prospecção fanática e a Bíblia de vendas. Então, eu passo para vocês. Você manda para mim. Queridos, então vamos orar para a gente finalizar? Amém. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por esse treinamento. Obrigada pela vida da Tabata, obrigada pela vida da Luzinete, que estava aqui com a gente na gravação. Senhor, obrigado por cada revendedor faminto, com vontade muito grande de aprender e dar o seu melhor. Não somente pelas boletas que temos que pagar, mas também pelo propósito que temos, que é de evangelizar de forma criativa. Nos usa, Senhor, nos dê habilidade, nos dê graça, sabedoria e nos dê, Senhor, estratégia para que possamos alcançar os nossos clientes sem ele perceber que estamos vendendo os nossos produtos. Eu te agradeço pela presença de Deus, te agradeço pela vida da Gláucia, dessa rede maravilhosa que nós estamos sendo acolhidas e que nós façamos boas vendas esses meses e que possamos ter êxito em cada uma das coisas que a gente faz. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Luzinete? Obrigada, minha querida Tabata. Obrigada, minha amiga. Deus abençoe vocês. Beijo, obrigada. Vocês têm um dia muito abençoado. E eu passo para vocês tudo lá no grupo do Deus Manda Aqui, com as fotos que a Tabata colocou, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada, gente. Tchau, com Deus. Tá, obrigada, minha amiga. I love you. Tchau, tchau.